O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt de Oliveira, tem 61 anos. Nasceu no Rio de Janeiro. É formado em engenharia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Wagner Bittencourt é, desde 1975, funcionário de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Também foi superintendente da SUDENE e presidente da Companhia Ferroviária do Nordeste. Em 2011, Bittencourt foi convidado pela presidente Dilma Rousseff para chefiar a recém-criada Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. E as entrevistas são todas gravadas aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado desta edição do Poder e Política é o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt. Ministro, muito obrigado por sua presença. Eu começo perguntando: o que é, o que faz e qual é a missão da Secretaria de Aviação Civil? Eu começo agradecendo a você, Fernando, essa oportunidade, né? Acho que é importante a gente explicar à população, né, qual é a função dessa nova secretaria que foi criada pelo governo em março desse ano. Nós temos, obviamente, um setor, que é o setor da aviação civil, que ele tem crescido muito nos últimos anos. Se a gente olhar nos últimos 5, 6 anos, ele tem crescido um percentual de passageiros da ordem de 15%. A criação da secretaria foi exatamente para atender, né, a essa demanda, a esse crescimento de atenção que teria necessário para a aviação civil, para que nós pudéssemos organizar melhor o setor, planejar melhor o setor e, obviamente, atender melhor o usuário, que é essa a finalidade última da secretaria. E essa secretaria ela tem subordinada a ela a Infraero, que é o operador aeroportuário, e a ANAC, que é a agência reguladora. Dessa forma, você consegue ter uma organização funcional em que as políticas e as estratégias podem ser trabalhadas dentro do mesmo ambiente. Dentro do aeroporto, além do operador aeroportuário, que tem as suas obrigações e as suas competências, existem primeiro as companhias aéreas, que são várias. E, por outro lado, nós temos o setor público, né? Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Receita Federal, a gente tem a Anvisa, o Vigiagro, né? E temos a ANAC. Então, nós temos todo um ambiente, e o DECEA, né? Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Esses entes todos, eles precisam trabalhar de uma forma articulada para que eles possam atender melhor os usuários, porque cada um tem a sua responsabilidade ali dentro, né? Essa governança que o senhor fala nos aeroportos diz muito respeito aos consumidores. Muitas vezes os consumidores que frequentam aeroportos têm esse problema de ter várias autoridades a quem eles devem se dirigir dependendo do assunto. A criação da autoridade aeroportuária vai significar que dentro dos aeroportos haverá um organismo único ao qual os consumidores vão se dirigir quando tiver algum problema ou demanda? Hoje existe, pela autoridade aeroportuária, o responsável pela coordenação dessa autoridade aeroportuária é a Infraero. Os usuários poderão e deverão se dirigir à Infraero, e para isso a gente também fez um outro mecanismo, que é a criação dos amarelinhos, que são aquelas pessoas que circulam pelos aeroportos da Infraero com o objetivo de atender ao usuário. Então, a Infraero é a responsável pela coordenação das autoridades públicas dentro do aeroporto. Então, os usuários poderão se dirigir à Infraero, que ela terá condições de tomar providência de encaminhamento das soluções. Obviamente que tem questões sobre passagens, né, que são diretamente com as companhias, mas, obviamente, a coordenação do processo dentro do aeroporto é da Infraero. Isso já está em vigor em todos os aeroportos? Isso está funcionando nos 12 aeroportos da Copa, e o Conair terá condições e competência para estabelecer isso em outros aeroportos no futuro. Quando um passageiro tem algum problema que diz respeito não à companhia aérea especificamente, mas à Polícia Federal, Receita Federal, Vigilância Sanitária, etc., ele vê essa pessoa vestida de amarelo, ele pode se dirigir a ela e dizer qual é o seu problema? O seu problema será encaminhado à solução. Uma notícia importante nesta semana: a American Airlines, uma companhia enorme dos Estados Unidos, entrou em concordata. Qual é o efeito para a indústria da aviação civil no Brasil e para os consumidores brasileiros? Nenhuma. Nós recebemos uma comunicação oficial da companhia dizendo que esse mecanismo de Chapter 11,
que eles foram obrigados a entrar por questões financeiras, não trará nenhum prejuízo, nenhuma alteração na operação da companhia, particularmente no Brasil. Foi uma carta que o senhor recebeu? Tem uma carta e um telefonema, né, da companhia explicando as razões, explicando os motivos e tranquilizando, dizendo que não haverá nenhuma alteração, nenhuma mudança, nenhuma quebra de contrato, nenhum cancelamento de voo e todas as obrigações que existiam da companhia com os usuários serão cumpridas. E no caso do aspecto mais econômico ou comercial, vamos dizer assim, o fato de uma companhia tão grande como a American Airlines entrar nesse processo de concordato, o senhor acha que tem efeito também sobre as companhias aéreas brasileiras? Qual é a situação delas no momento? Eu acho que não. Quer dizer, se a gente olhar internacionalmente nos Estados Unidos, né, essa foi a última das grandes companhias que entrou em concordata lá. Todas as outras, depois de 11 de setembro, né, todas elas tinham entrado em concordata. Essa era a última e teve muitos problemas particulares sobre questão de viabilidade, preço de combustível que subiu muito. Aqui no Brasil, as nossas companhias, do ponto de vista de resultado operacional, elas estão, vamos dizer, equilibradas, né? Então, nós não temos ainda aqui, uma companhia numa situação como essa hoje, né? Então, não esperamos nenhum tipo de problema, pelo contrário, a gente tem trabalhado muito para aumentar a competitividade dessas companhias, como investindo melhor na infraestrutura aeroportuária, não só nos grandes aeroportos, mas como em aeroportos regionais, para que eles possam voar com mais qualidade, com mais segurança e com menor custo. E as próprias companhias têm investido muito, né? Nós temos uma frota muito nova no país e hoje um dos fatores de custo maior é a questão do combustível, que pode chegar a 37% do custo operacional de uma companhia. E os aviões mais antigos, e essas companhias maiores têm uma frota mais antiga, né, da ordem de, dependendo delas, 12, 15 anos, a nossa média aqui no país é alguma coisa perto de 7 anos. Então, os nossos aviões, eles têm uma produtividade em termos de combustível maior. Então, desse ponto de vista, então, o custo operacional das nossas companhias aéreas, ela tem uma vantagem de produtividade por ter equipamentos mais modernos. Neste mês de novembro, começou o processo de concessão à iniciativa privada de aeroportos. Começou no Rio Grande do Norte, mas afinal, quando vai ocorrer o leilão para as concessões de aeroportos grandes, que está prevista esse leilão, de Guarulhos, Viracopos e Brasília? Olha, o governo fez um trabalho de modelagem, né, entregou para a consulta pública no dia 30 de setembro desse ano todos os documentos jurídicos e a minuta do edital, né? Esses documentos ficaram em consulta pública durante 30 dias, essa consulta pública se encerrou no final de setembro, né? No final de outubro, desculpe, e foram feitas várias sugestões, né, de aprimoramento pela sociedade. E entregamos no dia 14 de outubro ao Tribunal de Contas, né, os estudos econômicos que sustentam essa modelagem. E, obviamente, agora o Tribunal de Contas está estudando, né, dedicado. Nós temos uma equipe de 27 pessoas trabalhando em conjunto com o Tribunal de Contas para esclarecer eventuais dúvidas. Todos os questionamentos que têm sido feitos pelo Tribunal de Contas nós temos respondido no prazo exigido, né, e estamos só aguardando que o Tribunal de Contas, que imagino rapidamente irá poder deliberar sobre esse estudo, né, sobre o edital, e com isso possamos publicar esse edital para então definirmos a data, porque nós precisamos dessa definição da aprovação para que possamos publicar o edital. Havia uma expectativa que o leilão pudesse ser realizado em 22 de dezembro. Essa expectativa ela não pode mais ser cumprida a esta altura. O senhor tem alguma expectativa futura de data? Olha, a nossa expectativa é fazer no menor tempo possível. O governo está preparado, estruturado, para assim que for aprovado pelo Tribunal de Contas o edital, nós publicaremos rapidamente esse edital e definiremos a data do leilão. Mas só poderemos decidir essa data após a aprovação do Tribunal de Contas. O que o senhor acha execuível para a gente imaginar aqui de data? É janeiro, março, eu acho abril? Que será o mais rapidamente possível, né? O que nós pudermos fazer para antecipar, nós vamos antecipar. Agora, obviamente, temos os prazos legais e temos que esperar a decisão do Tribunal de Contas, que eu acho que está bem avançado, está bem adiantado. A relação é muito boa com o Tribunal de Contas, entre as equipes do governo e a equipe do Tribunal de Contas. Eu acredito que rapidamente teremos essa decisão pelo Tribunal e poderemos finalmente publicar o nosso edital. Agora, definitivamente vai ser no ano que vem, 2012, né? Provavelmente, é isso que vai acontecer até por prazos legais, né? Porque nós temos um prazo legal de após a publicação do edital, ter 45 dias para realizar o leilão. Vai ser necessário haver um equilíbrio, porque a Infraero, que administra os aeroportos no Brasil,
Tem aeroportos que são rentáveis, aeroportos que são deficitários. Se o governo simplesmente colocar todos os rentáveis para a iniciativa privada, a Infraero ficaria com esse osso pouco rentável e, enfim, seria muito deficitária. É isso mesmo? Tem um equilíbrio aí, porque é o seguinte, como eu disse no princípio, nós temos um crescimento muito grande de demanda. Portanto, precisamos investir rapidamente e ter melhor gestão nos aeroportos. Então, o fato de você trazer investidores do setor privado, no caso dos aeroportos que já foram colocados em concessão, ele vai trazer capacidade de investimento e novas práticas, né? Todos esses aeroportos terão associação com aeroportos internacionais que trarão novas formas de gestão e novas formas de investir. Mas nesses aeroportos? Nesses aeroportos. E nos outros? Nos outros, o que acontece? Mas isso era um equilíbrio, porque assim como o São Gonçalo da Amarante foi um aeroporto concedido, mas é um aeroporto novo, nesses outros, como você disse, a Infraero está presente e alguns deles são muito importantes para a receita da Infraero. Por isso que a Infraero ficará com 49% dos aeroportos, porque esses aeroportos vão investir, eles vão crescer, vão aumentar o seu faturamento, vão ter mais lucro, vão distribuir dividendos. E a Infraero, que tem a responsabilidade hoje por tomar conta de 66 aeroportos, incluindo esses 3, e que deixará de ter esses 3, ela ainda... Ficará com 63. 63, grande parte deles, como você disse, que tem dificuldade de equilíbrio financeiro. Porque são aeroportos pequenos no interior, mas que precisam ser mantidos, né, para garantir a possibilidade dos brasileiros viajarem. Então, esses aeroportos eram mantidos por uma rede, meio que tinha um cruzamento de benefícios através dos aeroportos mais rentáveis. Então, se eles estão saindo, por isso a Infraero continuar como sócia 49%, porque ela vai receber esses dividendos e vai poder aplicar nos outros aeroportos. Então, um dos motivos da Infraero, obviamente, estar participando como sócia, continuar como sócia de aeroportos, é garantir o investimento nos outros aeroportos. O senhor acha que num horizonte de médio ou longo prazo, o Brasil poderá prescindir de ter uma empresa estatal que controle os aeroportos, como a Infraero? Olha, depois dessa concessão, hoje em dia a Infraero tem 97% dos passageiros do país. Depois dessas 3 concessões, terá 67%. Né? Então, nós vamos ter uma oportunidade de comparar as gestões, né? Comparar uma gestão puramente pública com uma gestão privada, né? E com a sociedade e com um aeroporto, por exemplo, como São Gonçalo da Amarante, que será totalmente privado. Então, acho que isso vamos dizer, um benchmark que nós vamos poder avaliar ao longo do tempo. Agora, eu acho que essa questão de estatal versus privado, acho que a gente vê no mundo cada vez hoje uma possibilidade de parceria muito grande, né? Porque você tem, do ponto de vista de relação institucional, vantagens de ter isso. E eu acho que a Infraero é uma boa empresa, ela está sendo fortalecida pelo governo. Nós estamos aumentando a capacidade, melhorando a capacidade de engenharia da Infraero de fazer bons projetos, melhorando a sua capacidade jurídica de fazer boas licitações, melhorando a capacidade financeira e comercial para que ela seja uma empresa voltada também para resultados. Enfim, nós estamos fortalecendo a Infraero e ela será cada vez mais um operador muito competente e relevante no país. Ou seja, num horizonte de médio prazo, pelo menos, teremos uma empresa como a Infraero estatal atuando no setor. E competindo. Há uma espécie de consenso na indústria de que as tarifas estão defasadas. As tarifas para quem usa ali o aeroporto, não o consumidor final, mas enfim, uma aeronave, por exemplo, um jatinho de um empresário, tem até uma anedota que é contada. Às vezes o empresário estaciona a aeronave no aeroporto, paga para estacionar a aeronave menos do que paga no estacionamento em frente para deixar o carro dele estacionado, porque as tarifas desses estacionamentos para automóveis são caríssimas em aeroportos. É isso mesmo? O que pode se fazer? Olha, a política dessa concessão que foi feita é não aumentar a tarifa, né? A primeira coisa é que o usuário não pagará tarifa mais elevada, né? Não haverá nenhum aumento de tarifa para o usuário. A única coisa que foi criada nessa concessão, nesse equilíbrio necessário para viabilizar, foi a criação de uma tarifa de conexão, que existe no mundo todo e não existia aqui, porque todos os aeroportos eram da Infraero. Agora, como não são, dá um exemplo, Brasília, né? Brasília, 40% mais ou menos dos seus passageiros são de conexão. Quem decide se um passageiro vai fazer a conexão ou não é ele, é a companhia aérea, né? Por outro lado, a companhia aérea, ao fazer uma conexão, ela gera um custo para o administrador do aeroporto, que seja ele público ou privado, né? No caso aqui de Brasília será privado, né? Que ele vai ter que investir, vai ter que ter um custo operacional para manejar esses passageiros, né? E precisava ser remunerado por isso. Então foi criada uma tarifa de R$ 7,00, que é pequena em relação
ao faturamento e ao custo das companhias aéreas, que será suficiente para que ele tenha uma rentabilidade adequada, razoável, mas também será justo que ele seja pago pela companhia aérea e não pelo usuário, porque não é o usuário que decide se vai fazer a conexão ou não. Quem decide é a companhia aérea. Agora, e o custo, eu digo, para o uso do aeroporto, por exemplo, para aeronaves privadas, jatinhos, essas coisas, isso aí está defasado? O quanto se cobra desses usuários? O Brasil é um país que ele tem, é o segundo país do mundo em termos de número de aeronaves que não são comerciais. A gente tem a ordem de 500 aeronaves comerciais, dessas companhias aéreas que a gente conhece, e tem quase 13 mil aeronaves, incluindo helicópteros, né, que não são comerciais, né, são a chamada aviação geral. É a segunda maior do mundo, a primeira é dos Estados Unidos, tem mais de 200 mil aviões, né, mas nós somos a segunda. E crescendo, né, São Paulo é a cidade que tem mais helicópteros no país. Então, obviamente, esse tipo de tratamento dessa frota crescente é uma preocupação nossa, cada vez aprimorar. Nós estamos estudando isso, inclusive alternativas, né, de como tratar esse assunto, por exemplo, em épocas como Copa do Mundo, como Olimpíada, né, em que você talvez tenha um afluxo grande em alguns momentos em algumas cidades por conta dos eventos. Aeroportos apertados. A impressão que se tem nos principais aeroportos brasileiros é que a gente tem muito comércio, muita loja e pouca cadeira para os passageiros esperarem sentados à hora de embarcar. Por que isso acontece e o que pode ser feito? Olha, o que pode ser feito, nós estamos fazendo, né? Nós estamos investindo. Por exemplo, a Infraero tem um programa de investimento nos aeroportos brasileiros de 7,5 bilhões até dezembro de 2013. Com isso, nós vamos aumentar muito a capacidade de atendimento ao usuário. A qualidade do atendimento ao usuário vai melhorar muito. Como eu disse, a demanda cresceu muito nos últimos anos. E com isso, a sensação que é real, né, de que os espaços estão diminuindo, por quê? Porque tem mais gente dentro dos aeroportos, né, ela só vai passar quando esse programa de investimento totalmente se concretizar. Mas, obviamente, no curto prazo, nós estamos fazendo medidas para que isso seja mitigado, particularmente em alguns aeroportos. Por exemplo, Guarulhos, que é um aeroporto em que a demanda está ultrapassando a oferta. O que acontece? Acontece que quando isso acontece, você perde a sensação de qualidade, porque o nível de atendimento ao usuário, em alguns momentos, nos horários de pico, né, ele cai. Então, nós estamos investindo. Hoje tem um processo de concessão, cujo processo de concessão obriga os concessionários a ter isso está nos contratos, estará no contrato, né, a manter um nível mínimo de qualidade no serviço dos aeroportos, a partir de vários indicadores, como metro quadrado para passageiro, tempo de check-in, tempo de carga de bagagem, uma série de coisas, mínimo em termos de nível bom da IATA Internacional. Se ele vai ser nível bom da IATA Internacional como piso, ele ao longo do tempo ele será melhor. Esse contrato terá gatilhos que vai obrigar o concessionário a investir nos aeroportos caso o nível de capacidade chegue a um determinado ponto ou o nível de qualidade de serviço chegue. Então, isso vai garantir ao usuário essa qualidade de serviço. Mas, no curto prazo, por exemplo, em Guarulhos, nós estamos investindo também. Já esse ano, criamos ou implantamos em agosto um módulo operacional, né, que são módulos que são usados no mundo inteiro. Isso é usado na Europa, nos Estados Unidos, é usado na África do Sul, tem vários lugares, na Ásia. São módulos que atendem essa necessidade de curto prazo. São coisas que você pode construir rapidamente e melhorar o atendimento do primeiro foi aqui em Brasília. Brasília já fizemos mais 5, né? E estamos inaugurando 2 agora no fim do ano, em Goiás e no Rio Grande do Sul. Em Guarulhos são quantos? Fizemos 1, né? E nós vamos agora em Guarulhos inaugurar, nesse mês que vem agora, né, para atender o fim do ano, um terminal novo, né, independente de passageiro para 5,5 milhões de passageiros, né, que foi construído em 6 meses, está sendo construído em 6 meses, para atender exatamente esse crescimento muito grande que está acontecendo no país, particularmente em Guarulhos. Então, nós estamos fazendo não só ações de longo prazo, né, que irão melhorar, sem dúvida, a qualidade do serviço prestado, mas também estamos executando ações de curto prazo para que nós possamos melhorar o serviço prestado nesse curto prazo. Vou fazer uma pergunta do ponto de vista do consumidor, de novo. Uma sala de embarque, ela tem que ter cadeiras para todos os passageiros que vão embarcar? O que diz a norma internacional, a norma brasileira? Na verdade, você tem que ter um nível de conforto necessário. O ideal é que você tenha isso. Mas acontece que onde a gente começa a ver os problemas é quando você tem algum problema, por exemplo, no aeroporto. Se você tem algum problema de chuva ou o tempo não é bom, você tem um acúmulo de pessoas lá dentro. Então, necessariamente, ela tem que atender essa demanda. E uma outra coisa que nós estamos fazendo é aumentar nos aeroportos a área
das pessoas que ficam aguardando, né? E exatamente para colocar mais cadeiras, para dar mais conforto. E não somente isso, estamos também trabalhando, e agora em dezembro começarão a ser instaladas nos aeroportos máquinas, né, que disponibilizarão lanches, né, café, salgados, sanduíches, água mineral, refrigerantes, né, para que possa ter um serviço melhor ao passageiro e possa, uma vez, ter vamos dizer, uma certa competição de preços com as outras lojas estabelecidas, para que a gente possa ter qualidade no serviço e preço mais adequado para os usuários. Então tem todo um trabalho em cima da melhoria da qualidade da prestação de serviço ao usuário. A devolução das bagagens é responsabilidade da companhia aérea que transporta as bagagens. E é notório que nos principais aeroportos, pelo menos, o tempo para devolução tem aumentado muito. As companhias aéreas estão sendo punidas por isso, fiscalizadas? O que o senhor sabe sobre esse problema e o que vai acontecer para mitigá-lo? Não, elas não só estão sendo fiscalizadas, como elas estão participando desse grande processo que eu falei de gestão, né, para melhorar a qualidade de serviço nos aeroportos, no sentido de começar a operar de uma forma mais eficaz. Nós, durante esse ano, já fizemos, junto com todos esses entes públicos e as companhias aéreas dentro dos aeroportos, uma avaliação de todos os processos dos aeroportos para ver o que não está funcionando de acordo com as melhores práticas internacionais, usando especialistas, né? E já tem todo um plano de trabalho que nós já estamos implantando no sentido de melhorar esse processo. Obviamente, alguns processos... O que aconteceu? É muito voo, muito passageiro e pouco funcionário para despachar, para colocar as bagagens? Você vê assim, tem muito voo, aviões maiores, né? E muito passageiro, obviamente, né, a mais. Mas então, as companhias não teriam que necessariamente ter se precavido e contratado mais funcionários? Certamente, mas se a gente ficar olhando para o passado, né, pode ser esse o motivo, mas pode ser outro grande movimento. Às vezes um acúmulo de pique em algum momento. Mas o que a gente tem trabalhado, e é isso que eu tenho que fazer, tem que olhar para frente, trabalhar em conjunto para definir esses novos processos, né, melhorar o processo de atendimento aos usuários, para que a gente tenha menos problema no curto prazo, implantar mais tecnologia nos aeroportos, e é isso que a gente vai fazer, novos equipamentos de raio-x, novos equipamentos de descarga de bagagem, né? novos procedimentos operacionais para que esse fluxo como um todo, ele funcione. Uma reclamação recorrente dos passageiros é que há uma demora e, número 2, durante o processo de espera, não há com quem conversar. Aquelas salas são vazias, não há nenhum representante da companhia aérea, da Infraero, com quem eles possam conversar. Isso não poderia ser resolvido rapidamente? Obrigar a companhia aérea a ter alguém ali para dar uma informação? Mas ela tem. Mas elas não deixam, né? Ela tem. Bom, eu tenho percebido nos aeroportos que eu passo, eu tenho percebido não só as pessoas das companhias aéreas, como da Infraero. Porque a pessoa, quando não receber a sua bagagem, a primeira coisa que ela tem que fazer é não sair de dentro daquele ambiente. Ela procura a pessoa da companhia aérea que está ali, porque é obrigada a ter. Se não tiver, ela pode reclamar com o pessoal da Infraero, que estará por ali com aquele amarelinho, né, para ajudá-la nas providências que tem que tomar. Você está dizendo que durante o processo da devolução das bagagens, naquele ambiente tem que ter um representante da companhia aérea? Tem que ter. Ele está instalado. Quando não está lá, há uma irregularidade. Há uma irregularidade. Poderá ser reclamado tanto com a ANAC como com a Infraero. Outro aspecto sempre comentado, nos últimos anos reduziu-se o tamanho o espaço que há entre as cadeiras nos aviões. Esse aspecto, ele está bem regulado? O senhor acha que poderia ser melhorado ou o que nós temos é o que temos e não há o que fazer? Nós temos tentado melhorar, porque existe um padrão internacional de espaçamento, né? Esse padrão tem 5 ABCDE, são 5 níveis, né? ABCDE, 5 níveis de conforto, né? E as companhias aéreas operam. Isso por quê? Qual é o menor nível de conforto aceitável? É o E aceitável por questões... Quantos centímetros? Bom, eu realmente de cabeça aqui eu não me lembro. Mas esse nível de conforto, ele é determinado pela questão de segurança, né? É uma segurança internacional determinada pela OAS, em que os passageiros consigam, em um eventual acidente de pouso, que eles tenham que sair num determinado tempo. Então, esses são os níveis internacionais considerados de conforto. O que acontece hoje? Se a gente entrar nos aviões, a gente vê que nas portas dos aviões existe uma figura em que mostra o nível de conforto daquele avião, que fala não só do nível de distanciamento entre a pessoa e o banco da frente, mas fala também do tamanho do banco, né? Então, essa é uma qualidade. Aquilo ali você pode observar. O que nós estamos fazendo agora é aprimorando o seguinte, no sentido de cada vez dar mais informações ao usuário. Quando ele for fazer o check-in, isso nós vamos aprimorar no futuro,
já ter essa informação. Então, no check-in, o usuário vai saber a distância que tem da cadeira dele para o assento da frente e a largura desse assento. Aí ele pode optar, obviamente ele pode optar por não ir naquele voo e pode optar por um outro voo que tem essa informação. Mas hoje nós só dispomos isso na aeronave e queremos trabalhar isso para que no check-in essa informação exista. Na compra do bilhete? Na compra do bilhete, isso. E quando o senhor acha que isso vai poder... Nós estamos trabalhando nisso já. Trabalhando nisso. O senhor acha que é coisa de meses? Meses, acho que sim. Nós estamos já, a ANAC tem inclusive publicado uma série de novas regulações nos últimos tempos que nós vimos discutindo. Obviamente tem uma agenda grande, né? Essa é uma das agendas de informação, porque o que a gente quer fazer cada vez mais dá mais informação ao usuário, não só dessas características técnicas do voo, mas também do desempenho das companhias aéreas. Isso será informado aos usuários do nível de atrasos, do nível de cancelamentos que elas têm, para que os usuários possam escolher qual é a sua opção. Qual a sua opinião sobre a venda de assentos especiais que são mais confortáveis mesmo na classe econômica, como algumas companhias vêm fazendo atualmente? Olha, a gente observa que isso é livre, a regulação não vê isso. Ela diz só que aquelas cadeiras são prioritárias, né, para alguém que tem algum tipo de problema. E isso então deixa eu falar para o senhor, algumas vezes, em alguns voos, a gente vê aquelas cadeiras vendidas, aí entra alguém no avião, que, enfim, digamos, alguém numa cadeira de rodas, um cadeirante. Só que aquelas cadeiras já foram vendidas e não é incomum que as pessoas que compraram os assentos não saem e os comissários de bordo não pedem para as pessoas saírem. Daí aquela pessoa com necessidade especial fica sem o assento. Como proceder nesse caso? Olha, nesse caso a companhia aérea, o que eu tenho visto, pelo menos nos voos que eu tenho participado, eles têm tentado resolver esse problema e eu acho que a população tem uma sensibilidade grande. Tenho visto, pelo contrário, que as pessoas, quando vem uma pessoa numa situação dessa, né, eles até cedem, né, concedem que a pessoa fique. Porque isso é uma questão de cidadania também, né? Então, eu acho que, desse ponto de vista, você imaginar, a companhia aérea ela pode remanejar pessoas, né? Então, ela, obviamente, desejava que essa coisa seja feita de uma forma adequada, negociada, para que a gente não tenha problemas. Eu tenho visto que eles têm procurado tratar isso de uma forma razoável, né? Tentando negociar no caso a caso. Não seria o caso de determinar que as companhias aéreas, ao venderem esses assentos especiais no check-in, que em geral é a primeira fila e a fila da saída de emergência, não é que tem mais espaço, que elas advertissem os compradores que eles estão comprando, mas terão que ceder o lugar no caso de aparecer um passageiro? Eu acho que todo mundo sabe disso, né, na verdade, quando compra. Ou deveria saber, né? Não, todo mundo sabe disso, né? Eu acho que isso daí é uma questão que a gente pode sempre aperfeiçoar a regulação, mas hoje já é feito, já há uma prioridade naqueles assentos para pessoas que têm alguma dificuldade. Promoção de passagens aéreas. Hoje é muito comum, as companhias fazem promoções, vendem a 10, 20, 50 reais uma passagem aérea. Com uma condição, se você não viajar, perde a passagem. Agora, e a taxa de embarque que é paga na hora que, em geral, o passageiro compra? Ele não poderia receber pelo menos a taxa de embarque de volta quando não usar essas passagens baratas compradas em promoção? Isso é uma coisa que pode ser pensada. Isso caberia à companhia aérea proceder ao desvio? Se ela recebeu, ela teria que devolver. Hoje, o consumidor já pode pedir para a companhia aérea isso daí? Acho que sim. Eu acho que é uma coisa razoável. Porque se ele pagou, né, e a companhia recolheu, agora tem a questão dela ter recolhido essa taxa e aí depois ela teria que ser ressarcida também. Mas eu acho que do ponto de vista de usuário, né, faz sentido discutir isso. Acho que é uma questão a ser ponderada. Foi anunciado agora que em breve os guichês poderão ser compartilhados, os guichês de check-in nos aeroportos pelas companhias aéreas. Muita gente, uma companhia aérea está sem guichê, usa o do lado que está vazio da sua concorrente. Mas o problema às vezes não é o guichê, é a falta de funcionário para preencher aquele guichê. Não é isso o problema principal? Não, nem sempre. Às vezes você vê as duas coisas acontecerem, pode acontecer as duas coisas. Mas o que nós temos conversado primeiro, de novo, a questão da governança, né, é de estabelecer que as companhias aéreas atendam aos usuários da forma adequada. Então, não só em termos de check-in, né, de posições de atendimento, mas também de funcionários. Isso nós temos verificado e essa questão dos centros de gestão dos aeroportos, junto com as autoridades aeroportuárias, tem melhorado muito esse tipo de trabalho, porque é facilmente identificável quando você tem um check-in que ele está sobrecarregado. E aí agora poderemos não só intercambiar posições, como também a cobrança é constante das companhias aéreas, que se elas querem vender passagem, é ótimo que assim aconteça, ótimo que as pessoas cada vez voem mais, mas elas têm que ter a responsabilidade
responsabilidade de posicionar esses check-ins com quantidade de pessoas adequadas para isso. Existem regras em bancos, em cartórios já hoje em dia, consignadas em leis, sobre o tempo de espera máximo em fila para ser atendido. No caso de aeroportos, existe um tempo máximo em que um consumidor deve, enfim, esperar ficar na fila? Bom, isso nós fizemos todo um trabalho desse primeiro semestre, olhar os processos e tudo. Eles significam o quê? Eles vão se refletir em tempos mínimos ou tempos máximos que as pessoas deverão ter para esperar no check-in, tempos máximos que as pessoas terão que aguardar as suas bagagens, entre outros, né? Tempo máximo. Quais são esses tempos? O senhor já tem? Não, nós temos uma série de exemplos. Mais ou menos. Nós vamos ter parâmetros internacionais. Nós vamos comparar aos tempos a tempos internacionais. Inclusive, nos contratos de concessão, eles estarão regulados no contrato. Hoje em dia, as companhias aéreas têm uma facilidade muito grande em relação ao passado por conta de muitos passageiros fazerem o seu processo de check-in pela internet. Já chegam no aeroporto com o seu cartão de embarque na mão, os que não têm bagagem para despachar vão direto para o avião. Isso facilita muito. Agora, alguns ainda têm bagagem. Às vezes, a gente nota no aeroporto que a fila daqueles que têm já o check-in feito em casa para despachar a bagagem é maior do que a fila daqueles que ainda precisam fazer o próprio check-in. Em alguns aeroportos internacionais existe o sistema de colocar a bagagem de uma maneira automática, sem ter que passar de novo pelo guichê. Isso pode ser feito em aeroportos Está sendo brasileiros? planejado para ser feito. É? Do que depende, ministro? De investimentos e que nós vamos fazer. Apesar de todas essas medidas que o senhor elencou aqui ao longo da entrevista, a impressão que todos temos, por conta do aumento de passageiros, aumento de voos, etc., é que há uma deterioração nos serviços. Objetivamente, quando é que o senhor acha que essa curva vai começar a ser invertida e que os passageiros que usam avião no Brasil vão sentir a diferença? Nossa, está melhorando. Quando é que o senhor acha que vai ser possível sentir isso na prática? Eu acho até que eles já estão sentindo, porque com o trabalho, vamos dizer, trabalho conjunto de uma gestão melhor dos aeroportos, esse segundo semestre agora, muitas coisas estão acontecendo. Com esses investimentos de curto prazo, como eu falei, dos modos operacionais, a avaliação das pessoas que usam esses espaços é muito boa, né? Estamos investindo em terminais de curto prazo, como disse, em Guarulhos, para 5,5 milhões de passageiros. E essa gestão toda do processo, com uma participação ativa, né, dos entes que trabalham nos aeroportos, tanto público como privado, e com a governança que vai ser feita, porque todos esses aeroportos terão metas estabelecidas para operar, os passageiros acho que já deverão estar sentindo isso nesse momento, a gente pelo menos tem algumas medidas que avaliam isso, mas obviamente nós precisamos melhorar muito e vamos melhorar. Então os investimentos que serão feitos paulatinamente ao longo desse tempo, tanto de curto, médio como de longo prazo, e as ações de gestão farão que durante esse período, não só na Copa, mas daqui até a Copa, paulatinamente as pessoas vão percebendo que a qualidade vai melhorar. Vai chegando no final do ano, todo mundo fica com medo de repetir aquele cenário de caos aéreo que ocorreu em anos anteriores nesse período de festas. Tem um dado aqui, por exemplo, de janeiro a novembro deste ano, 2011, 44 mil voos cancelados e 96.500 atrasados, aqueles atrasos maiores de 30 minutos. É um aumento em relação ao ano passado, de janeiro a novembro de 2010, foram 41 mil voos cancelados e esse ano foram 108 mil voos cancelados, no ano passado 96 mil. Quer dizer, piorou um pouco. O senhor acha que isso é sinal que a coisa ainda não está resolvida? O que a gente pode esperar? Vai ter caos aéreo no final do ano? Lógico que não. Não terá caos aéreo. Agora esses números são piores do que os do ano passado. Acho que não. A média, normalmente, do ano que a gente tem, a estimativa, é 90%, né, que é isso que a gente tem, de aviões no horário. E é isso que tem acontecido, né? E há também o nível de cancelamentos esperado, né, é de 5%, o que tem sido alcançado, né? Então, está tudo dentro de uma média prevista e planejada. No final do ano, o que a gente faz? No final do ano é uma época que existe um acúmulo em alguns dias, em alguns períodos, né, de passageiros voando. Alguma coisa da ordem de 20%, 15% a 20%. E existe todo um planejamento que vem sendo realizado. Fizemos a primeira reunião sobre o final do ano, em julho desse ano, com todas as companhias aéreas, com a Infraero, com a ANAC, com o DSEA, para que a gente tenha ações, né, de fim de ano, para que a gente não tenha problema. Que cada um reforce o seu número de pessoas, que cada um tenha as suas posições tripuladas
que a gente tenha uma capacidade de atender ao usuário. Isso tudo foi planejado, inclusive teremos uma reunião do Conaero na sexta-feira em Guarulhos, onde a gente vai aprovar finalmente todo o plano de final de ano, que será divulgado, teremos lá uma entrevista coletiva, divulgaremos esse plano na sexta-feira, e que é exatamente para fazer com que o transporte no final do ano seja tranquilo para os passageiros. Cite uma ou duas medidas que o senhor acha que seriam relevantes aí, até para o consumidor saber e se tranquilizar, saber que não haverá um caos aéreo. Que medidas poderão ser tomadas? A primeira coisa é o seguinte, nós temos uma combinação com todas as companhias aéreas e com todos os entes públicos que trabalham no aeroporto, no sentido de pilotar. Haverá um aumento significativo de pessoas que estarão atuando no aeroporto. Isso, as férias... Um percentual, assim. Olha, tem uns que vão aumentar mais de 100%. Uns vão aumentar 130%. Isso, que tipo de setor que aumenta? Todos os setores. A gente tem os setores públicos, né? A gente tem setores de Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Vigiaga, alguns mais, outros menos. A própria Infraero que vai aumentar muito o seu efetivo. Todas as férias estão canceladas, todo o efetivo estará disponível, teremos aviões reservas, teremos tripulações reservas, e isso tudo será anunciado na sexta-feira, está sendo planejado, como eu disse, há 6 meses, e nós teremos tranquilidade no fim do ano. Ministro Wagner Bittencourt, muito obrigado por sua entrevista à Folha UOL. Eu que agradeço, bom trabalho.